Minutos. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Hispânia Atacadista. Preço baixo, lucro certo. Grupo Milclean. Soluções em Facility Services. Gilberto Lages. O melhor para a sua construção. Hip Pet Crematório de Animais. A maior rede funerária pet do Brasil. É hora da gente falar de esportes para toda a região metropolitana que acompanha, um pouquinho atrasados, mas sempre com o bate-papo esportivo, com o eclético Antônio Carmo. Tudo bem, Carmo? Seja bem-vindo. Tudo bem, bom dia, Cláudio Nicolini, bom dia aos amigos todos que nos acompanham nesta manhã de segunda-feira, assim como o clássico ontem, né? Começou com 1 hora de atraso por causa da chuva, que a gente começa atrasado também por conta da internet. Estamos aqui. Muito bom, mas a gente vai começar falando, calma, os São Paulinos estão ansiosos que a gente fale do São Paulo, o maior do final de semana, o que ganhou tudo. Se tivesse 8 jogos do São Paulo, ele ganhava os 8 esse fim de semana. Mas olha, Antônio Carmo, vamos começar falando de Taubaté e São José. O Burrão embalou no campeonato, segunda vitória seguida, 2-0 na Votuporanguense. Um resultado sensacional, o time entra no G8 e embala na competição. Pelos lados do São José, um empate em casa contra o Primavera em 0-0 expõe problemas no elenco do São José. O técnico Moacir Luz já não é mais unanimidade. O time foi ultrapassado, inclusive, pelo rival, mas segue no G8, Antônio Carmo. E essa Série A2? Uma rodada favorabilíssima para o Taubaté, que ganhou o seu segundo jogo consecutivo, fez a parte dele, não se atrapalhou, teve dificuldade no primeiro tempo, mas no segundo fez 2-0 no Lanterna Votuporanguense. É o que tem que fazer. Joga em casa, um jogo desse você não pode tropeçar. O Taubaté não tropeçou, conquista sua segunda vitória, espanta a crise, e o futebol é de resultado, Nicolini, notadamente aí na Série A2. Em que é um campeonato pragmático. Você tem que vencer, você tem que conseguir bons resultados, tem que pensar na classificação entre os 8 e primeiro somar aí uns 14 pontos para fugir de qualquer ameaça de rebaixamento. Depois de 2 derrotas, Taubaté conquistou 2 vitórias, pronto, já muda tudo. Não é a seleção da Holanda de 74, mas já é um time que ganha confiança, ganha moral para seguir no campeonato com 2 vitórias. Vai enfrentar a Ferroviária quarta-feira em Araraquara, a Ferroviária que vem mal na competição, é uma decepção. Mas o Taubaté fez a parte dele, com todos os seus problemas aí, conseguiu uma segunda vitória que dá ao time uma tranquilidade para seguir na competição. E pode ir melhorando, não tomou gol em 2 jogos, desde que o Alberto Pérez também mudou o meio-campo, que ficou melhor, mais competitivo. Se você não tem um meio-campo bom, você não vai. É o que está acontecendo com o São José, que fez uma excelente partida contra o Taubaté, e aí fica a dúvida. Aquela excelente partida foi mérito do São José ou por demérito do Taubaté? O que aconteceu? Eu não sei aqui exatamente nesse momento. Mas sei, Nicolino, que a gente chega a uma 4ª rodada, e você falou do Moacir Júnior, que está sendo pressionado, né? Hoje, já pela torcida, porque o empate de sábado foi ruim em casa, em que perde ter sido contra um time que está invicto, que faz boa campanha, o Primavera. Não foi assim, em termos de resultado, nada desastroso, mas foi amargo. O time jogou mal, sem meio campo, sem um ataque efetivo. O São José hoje mostrou que tem apenas um setor defensivo confiável e meio campo para frente ninguém. Então, esquece aqueles 3-0 contra o Taubaté, porque o São José só fez gol no Taubaté, não fez gol e mais ninguém. Então, o empate foi recebido pela torcida como um resultado muito ruim, face à péssima atuação do time, que não jogou bem, que não teve força, não teve competência para conseguir ganhar o jogo do Primavera, num jogo muito ruim, e depois também as mudanças feitas pelo técnico acabaram deixando o torcedor irritado quando tira um atacante para pôr um outro lateral esquerdo. Aí o torcedor não aguentou. Então foi mal o São José, foi bem o Taubaté, uma rodada diferente neste final de semana, e a gente vê aí agora o Taubaté, conforme você salientou, já ultrapassando o São José, 6 pontos contra 5 do São José. O campeonato é muito rápido, Nicolino, mas com 4 rodadas já dá para sentir aí o que os times
procuram fazer. Na quinta rodada, no meio de semana, aí não tem mais dúvida para nada, viu, Nicolino? Já vai dar para ter uma ideia clara e concreta deste campeonato, que tem surpresas, né? Do Oeste lá em cima e do Grêmio Prudente lá embaixo. Capivariano 3, Ferroviária 1, Ituano 1, Juventus 0, 15 de Piracicaba 1, Grêmio Prudente 0, Santista 0, Santo André 2, Linense Rio Claro 1-1, Oeste ganhou do São Bento 2-0 após 4 rodadas. O líder é o 15 de Piracicaba com 10 pontos, líder isolado, seguido do Oeste com 9, depois vem Capivariano e Primavera com 8, Taubaté é o 7º com 6, o São José o 8º com 5, lá embaixo na zona do rebaixamento, Grêmio Prudente tem 3, Votuporanguense tem apenas 1 ponto ganho, meu querido Antônio Carmo. Rodada do meio de semana, a quinta rodada. Olha, tem as equipes da região, o Taubaté jogando fora de casa contra a Ferroviária, que tem como Taubaté 6 pontos, 2 derrotas e 2 vitórias, e o São José recebe o Linense, que está atrás na tabela, é o 11º com 4 pontos, e aí não tem jeito, não pode desperdiçar mais ponto em casa, né, Antônio Carmo? Aquela situação que a gente comentava do Alberto Pérez do Taubaté, depois da derrota do São José para Português Santista, se perdesse no Santo André e não ganhasse o Votuporanguense, não dava. É o caso que se aplica agora ao Moacir Júnior, em que pese, Nicolino, o São José ter perdido só na primeira rodada. Então não perdeu nas últimas 3 rodadas, mas não ganhou nas últimas 2. E vai jogar em casa contra o Linense, que neste momento não assusta. Ontem empatou em casa com o Rio Claro, que é um time que está mal no campeonato, tá atrás do São José. Então, se o empate contra o Primavera ainda é aceitável, por conta da boa, foi aceitável, né, no meu modo de entender, em termos de resultados, não de futebol, por conta da boa campanha do Primavera, jogou contra qualquer um, jogou contra um time bem montado pelo Fernando Marchiori, contra o Linense aí não tem nenhuma história, é questão de resultado, tem que ganhar do Linense. Se o São José não vencer o Linense quarta-feira, o fogo em cima do Moacir Júnior vai subir muito, e se perder, eu acho que fica insustentável a situação dele. Não é o ideal, né, Nicolino? Você contrata um técnico para montar o time, dá a ele a responsabilidade, junto com o diretor de futebol, para que se monte um time. Aí, depois de 5 rodadas, você acaba trocando, e aí deixa todo o time lá para o treinador. Mas é o que reserva o futebol, principalmente o brasileiro, não tem jeito. Então, enquanto, comparando aqui no Vale, enquanto o Taubaté vai muito tranquilo para Araraquara, pegar uma Ferroviária que já está também tendo problemas, porque tem 2 vitórias e 2 derrotas na competição, um time que é um time rico, um time que entrou realmente como favorito aí para buscar o acesso e não faz boa campanha. O Taubaté vai tranquilo para lá, enfrentar a Ferroviária, explora ali os problemas da Ferroviária, um mau momento, e pode conseguir um bom resultado. O São José entra muito pressionado quarta-feira, realmente tem que ganhar o jogo de qualquer maneira. Um novo empate não será aceito aí pelo torcedor de uma maneira geral, e aí a situação do técnico se complica. É a questão do futebol brasileiro, não tem nada de novidade nisso que nós estamos falando, é questão de resultado. Futebol é resultado, não ganhou, fica tudo ruim. Olha, pela Série A4, o Joseense foi a São Carlos e empatou 1-1, hein? Bom resultado, Antônio Carlos. O Joseense começou ganhando em casa, empata fora e agora mandará seus jogos a partir do próximo jogo em casa no Joaquinzão. Mas quarta-feira joga no Anacleto Campanella contra o São Caetano. O São Caetano, Nicolino, que no fim de semana jogou contra o Paulista de Jundiaí, perdeu em casa por 1-0. Interessante nesse caso é que há 21 anos, Paulista e São Caetano fizeram a decisão do Campeonato Paulista da Série A1. Naquela ocasião, São Caetano do Muricy Ramalho foi campeão contra o Paulista, treinado pelo Zete. O São Caetano tinha eliminado o Santos, o São Paulo, e o Paulista tinha eliminado o Palmeiras na semifinal. E fizeram a decisão do Campeonato Paulista. Veja você como que o mundo dá voltas, né? Os 2 times agora jogando numa Série A4 e o Paulista vencendo por 1-0 no Anacleto Campanella. 21 anos depois da decisão foi no Pacaembu, São Caetano foi campeão contra o Paulista de Jundiaí. Veja você como que as coisas estão. E o Joseense conseguiu um bom empate fora de casa, jogará de novo fora de casa na terceira rodada, vai justamente enfrentar o São Caetano que você falou.
Muito bom. Na Série A3, o Itapirense venceu o União São João de Araras em Araras 1-0. Sertãozinho perdeu em casa do Catanduva 1-0. O Lenense empatou com o União Suzano 1-1. Marília ganhou do Comercial 2-0. Monte Azul empatou com o Desportivo Brasil. A Francana ganhou do Bandeirante 4-2. 15 de Jaú ganhou bem do São Bernardo, que mandou em Osasco 1-0. E o Rio Preto empatou fora de casa com o Rio Branco no estádio Décio Vita, em Americana. Com isso, Rio Preto, em 3 jogos, é líder isolado com 7 pontos. Lá embaixo, São Bernardo e Comercial tem 1, Desportivo Brasil também tem 1. É a Série A3 que vai pegando no breu, Antônio Carmo. E o destaque aí, para a gente acompanhar negativamente, o Comercial, que caiu ano passado, da 2-3, e esse ano já é lanterna com o Renato Peixe, que também já está com a corda no pescoço. Coisas do futebol, Nicolino. Olha, vamos falar do Paulistão, porque os São Paulinos estão em polvorosa, seja online aqui nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, seja nas ruas da cidade. São Paulo falou assim, tinha que ter mais uns 5 jogos no fim de semana, todas as categorias, até veterano de 70, que os homens ganhavam, rapaz. O São Paulo ganhou do Corinthians 3-1 ontem pelo Campeonato Paulista, acabando com a invencibilidade do Corinthians, que vinha desde o ano passado. No sábado já havia ganho por 3-2 a decisão da Copa São Paulo, foi campeão, e os São Paulinos estão todos pimpões, com razão, Antônio Carmo. Se tiver aí até o do super veterano, São Paulo com Sérgio, Forlan, Jorandir Dias e Gilberto, e o Corinthians com Alves Zé Maria, Brito, Ademir Gonçalves e Vladimir, vai ganhar o São Paulo Futebol Clube. Realmente, para a alegria do Padre Célio, que é o pároco do Jardim Morumbi, da igreja Vila São Bento, a igreja de São Bento, está feliz da vida, e como você falou, todos os São Paulinos pimpões, peito estufado, camisa ostentada no corpo, caminhando aí para ver o que acontece nas ruas da cidade do São Paulo. Fez barba e cabelo, só não fez o bigode, porque não teve o terceiro jogo. Você falou da Copinha, sábado, uma virada histórica, perdendo por 2-0, ganhou para 3-2, virou para 3-2, quinto título do São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Agora em 3 decisões, 2 vitórias, 2 títulos do São Paulo e 1 título do Corinthians nos confrontos diretos entre o Alvinegro e o Tricolor. E ontem, primeiro tempo equilibrado, o Corinthians poderia ter aberto a contagem, não conseguiu, depois de muita chuva, né? O jogo começou com 1 hora atrasado. São Paulo fez um gol com o Lucas de cabeça. E aí que entra um detalhe, Nicolino, na minha opinião. Não se pode tomar gol do Lucas de cabeça em cobrança de escanteio. Em jogada normal, sim. Você tabela, vai, abre, cruza, só está o Lucas entrando no meio da zaga, ele cabeceia gol. Mas numa cobrança de escanteio, a zaga do Lucas tem 1,5 m, a zaga do Corinthians 2 metros, jogadores ali, o Yuri Alberto volta para marcar aquela coisa toda, e ele se desvencilha e sobe sozinho para cabecear e marca um belo gol, cruzamento do Oscar. Dizem que foi um passe, não foi passe, ele bateu o escanteio, ele não falou, Lucas, você sai daqui, entra ali que eu vou pôr a bola ali, duvido. Ele cruzou bem no escanteio e o Lucas é que foi esperto, se desvencilhando da zaga, mas é inadmissível. Se eu sou o técnico do Corinthians hoje, eu chamo a minha zaga lá e falo, que isso? Olha o gol de quem vocês tomaram de cabeça em cobrança de escanteio, em jogada parada, tudo programado na marcação, né? Mais ou menos como o gol do Zidane na Copa de 98 contra o Brasil, lá naquele que todo mundo já sabe. Verdade. E depois, uma confusão da defesa corintiana, todo mundo perdendo a bola, e o Caleri deu para o Oscar fazer o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Daí um golaço do José Martínez, um chute espetacular no ângulo, mas depois, 1 minuto depois, o Lucas entrou driblando, tabelando com o adversário e fez um belíssimo gol, e a vitória merecida, justa do São Paulo, que quebra uma invencibilidade de mais de 3 meses do Corinthians, de 10 jogos seguidos, né? Eram 7 no Brasileiro, 7 no ano passado e 3 agora no começo do ano, e o São Paulo vai com o seu novo time empolgando a sua torcida. Vamos ver a sequência, mas foi uma vitória daquelas realmente para dar muita moral para o São Paulo seguir na competição. E o Corinthians não foi mal, perdeu por 3-1, mas foi um clássico em que o mandante foi melhor, mas o Corinthians pode, sabe que não fez uma partida tão ruim assim, equilibrou o jogo, principalmente no primeiro tempo, e no segundo tempo acabou tomando 3-1. Vamos ver como é que reage, né? São Paulino, então, está em festa, porque, além disso, o Santos, no sábado, perdeu para o Velo Clube no Benitão, 2-1, e o Palmeiras deu a nota em casa, contra o Novo Horizontino, 2-1. Olha,
O Água Santa, sem técnico, ganhou do Bragantino de 3-0. Eu falo que tem hora que o técnico atrapalha, né? Inter de Limeira e Ponte Preta, 1-1. Mirassol ganhou mais uma, da Portuguesa, 2-1. O São Bento, ou melhor, São Bernardo ganhou do Botafogo 1-0 em Ribeirão Preto. E o Guarani no Brinco fez valer o mando ontem à noite, ganhou do Noroeste 2-0. No grupo A, o Mirassol é líder com o Corinthians, tem 9. No grupo B, o Guarani é líder com 7, o Santos tem 4. No grupo C, o São Paulo é líder com 7, o Novo Horizontino tem 5. No grupo D, o São Bernardo é líder com 9. O Palmeiras tem 7, Antônio Carmo. Falou das derrotas de Palmeiras e Santos, então, dos grandes, então São Paulo ganhou, que bateu no outro grande, Corinthians, e viu Palmeiras e Santos pagarem mico aí, né? O Santos conseguiu perder do Velo Clube, pior time do campeonato. O Santos conseguiu dar alegria para a torcida velista, que ganhou seu primeiro jogo na competição, 2-1. O Santos vem de 3 jogos já sem vencer na competição. E o Palmeiras jogando na casa alternativa Barueri, onde nunca se dá bem, o Palmeiras acabou perdendo de virada para o Novo Horizontino e jogando no segundo tempo um futebol daqueles, ó, que o torcedor fala, meu Deus, como é que pode jogar tão mal assim depois de um bom primeiro tempo? Não sei qual foi o pior resultado, a derrota em casa, né, em Barueri, do Palmeiras para o Novo Horizontino, ou a derrota do Santos em Rio Claro para o Velo Clube. De qualquer maneira, 2 derrotas que não se pode aceitar para os 2 times, normalmente não, vão ter que buscar a recuperação. Inclusive, o maior time do campeonato já é o Mirassol, ele tem 9 pontos, assim como o Corinthians e assim como o São Bernardo, mas na disputa aí nos critérios, o Mirassol hoje já é o melhor time. Ele estreou perdendo para o Santos por 2-1 e depois só venceu. E já é o melhor time da competição, o time que chega aí animado depois de ter subido da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. E amanhã já tem jogo, é Palmeiras e Red Bull, que vai muito mal no campeonato. O Palmeiras vai ter que recuperar também na competição. E aí você sabe, né? O Campeonato Paulista, o pessoal não dá muito valor. Mas para derrubar técnico é uma beleza, né? Ah, se é, meu querido Antônio Carmo, vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos. Olha, no vôlei, sexta-feira, é claro, né? São José perdeu do Cruzeiro, seguiu o script, né, Antônio Carmo? 3-0, segue na vice-lanterna da competição, jogando mal. A derrota para o Cruzeiro aí a gente tem que entender, é absolutamente normal. Dá uma paradinha agora na Superliga, porque tem a Copa Brasil, né? Com jogos envolvendo os 8 melhores da competição. Os times vão disputar esse torneio. Assim como no basquete, está também parado o campeonato do NBB, porque nós estamos tendo o chamado V8, o campeonato entre os 8 melhores do primeiro turno, um torneio rápido de um jogo único, em que os times se enfrentam, e já tivemos aí no fim de semana a primeira fase, meio de semana, semifinal, e os vencedores no domingo fazem a final. Muito bom, Antônio Carmo, muito bom, vamos acompanhar. E fale de Yannick Sinner, o grande campeão do Australian Open. Ganhando com o pé nas costas, né? Fez 3-0 no Alexandre Zverev, que a gente fala aqui, a seleção do México, né? Joga como sempre, perde, joga como nunca, perde como sempre, não consegue vencer um grande torneio. O Zverev, o Sinner, imbatível, não perde desde setembro do ano passado, vai escrevendo o seu nome na história do tênis como um tenista espetacular. Ganhou o torneio na Austrália, de novo, o bicampeonato tenista que está sobrando no tênis masculino. E no feminino, uma grande surpresa. O título de Madison Keys, a norte-americana de 29 anos, a terceira jogadora mais velha a ganhar um Grand Slam, venceu a de número 2 na sexta e a de número 1 no sábado. Na sexta bateu a polonesa Iga Swiatek, 2-1. E fez 2-1 também a Aryna Sabalenka no sábado, a número 1 do mundo. Uma vitória espetacular, um título inesperado de uma menina que estava apenas em 19º lugar no ranking e que deve subir aí seguramente para 6, 7 no ranking feminino. Um título que quem apostou nela ganhou muito, viu, Nicolina? Sabalenka era a grande favorita, mas a Madison Keys mereceu porque jogou muito tempo. Muito bem, chegou como zebra e faturou o título do feminino. E o Yannick Sinner era favas contadas, você já falava isso na sexta-feira aqui, meu querido Antônio Carmo, se confirmou no final de semana. Olha, o Botafogo ganhou, o Flamengo ganhou, o Vasco goleou e o Fluminense só empatou, Antônio Carmo. Cariocão segue. Segue ainda com o pessoal se arrumando, o Flamengo agora
com o seu time principal, é o favorito para ganhar o campeonato. O Fluminense não vai se ajustando lá com o Mano Menezes. O Vasco consegue a sua segunda vitória e vai buscando agora melhorar também sob o comando do Fábio Carille. E o Botafogo ainda naquela incógnita, quem vai ser o técnico, ainda muito instável para um time que acaba de fechar o ano com 2 títulos memoráveis, que foi o caso do Fogão do ano passado. Muito bom, Antônio Carlos. Esse negócio de técnico, né? Olha, o Água Santa tava tomando, apanhando de todo mundo. Foi tirar o técnico, o time ganhou 3-0 do Bragantino. Apesar do Bragantino do Seabra ser uma água, mas como muda a coisa da água pro vinho sem técnico para atrapalhar, né? O Marcelo Cabo estava lá, deram o cabo nele na quinta. Depois de 3 derrotas, o Água Santa conseguiu a vitória, busca ainda um treinador efetivo. Uma vitória que recupera o time no campeonato e mostra que o Red Bull parece que esse ano vai lutar apenas para não ser rebaixado, né? Faz uma campanha muito fraca, já foi assim no Campeonato Brasileiro, escapou do rebaixamento na última rodada. Vamos ver nesse Paulistão aí. E o Água Santa dá uma boa recuperada na competição. Uma vitória por 3-0, sem dúvida alguma, dá ânimo, né? Quem jogou bem no primeiro tempo foi o Neilton, aquele que surgiu no Santos, jogou no São Paulo, jogou no Botafogo, no Cruzeiro, em tudo quanto é lugar. Nunca foi um grande jogador, está ainda no Água Santa. Muito bom, Antônio Carlos. Vamos para a semana que, pelo jeito, deve ter a chegada do Neymar em Santos para assinar contrato de empréstimo por 6 meses com possibilidade de compra no meio do ano. Gabriel Veron foi anunciado na Vila Belmiro, é um dos reforços, jogador que saiu da base do Palmeiras, rodou e tenta recuperar o melhor futebol. É o Santos tentando trazer mais reforços, que já viu que precisa. Não adianta só colocar o Neymar em campo. Gabriel Veron era uma das grandes promessas do Palmeiras que não se concretizou. Foi eleito o craque do Campeonato Mundial, que foi realizado no Brasil, Sub-17. O Brasil foi campeão, ele foi eleito o craque. Parecia que ia realmente ser um grande jogador, mas parou pelo caminho. Vamos ver se consegue jogar bola no Santos. Ele que passou pelo Cruzeiro, foi jogar na Europa, tudo mais, mas não está conseguindo. Tomara que seja uma boa recuperação para ele. Se o Neymar chegar, será a grande atração do futebol brasileiro, hein, Nicolinho? Sem dúvida alguma, pelo menos o marketing está garantido pelos lados da Vila Belmiro. Para a gente fechar, você quer falar da seleção sub-20 ou deixa quieto? Suou para ganhar da Bolívia, Antônio Carlos. Estreou perdendo de 6-0 para a Argentina. Um dos piores e mais vexatórios resultados do futebol brasileiro. E é sub-20, campeonato sul-americano, é competição importante, que dá vaga para o Mundial. O Brasil já não disputou o último Mundial, Ramon Menezes não conseguiu levar a seleção. O Brasil ficou fora. Mas continuou. O Brasil precisa melhorar também com a sua categoria de base. Ele não sai de lá. Ramon não sai de lá, Antônio Carlos. Não sai. O presidente Edinaldo teve aí, você me mandou até oficializado. Todo mundo tirou ali as ações contra ele. Deixa o baiano trabalhar aí, tá tranquilo, gente boa. Edinaldo, vamos comer um vatapá e tal. E fica lá o Edinaldo, que é realmente um cidadão como desportista para comandar a CBF, absolutamente fora da curva. Não dá, né? E tá lá. E mantém o Ramon Menezes, que já provou não ser um técnico competente para dirigir a seleção. O Brasil, olha, foi igual o 7-1 tomado contra a Alemanha no profissional. Tomou de 6-0 da Argentina na abertura do Sul-Americano Sub-20. Vergonhoso. Ótima semana, Antônio Carlos. Amanhã a gente volta. Tomara que pela linha A, linha B dá muito trabalho. Um abraço, Cláudio Nicolini, para você e aos amigos todos que nos honram com a gente aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima semana, gente. Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Hispânia Atacadista. Preço baixo, lucro certo. Grupo